Essa história já aconteceu há bastante tempo, mas eu resolvi contar para vocês. Eu morava no interior do Nordeste. O meu pai era fazendeiro, homem rico de posses, muito rígido. Meu Deus, eu morria de medo do meu pai. Como eu tinha medo do meu pai. Mas ele não deixava faltar nada pra mim, ele me dava tudo, ele fazia meus caprichos, mesmo sendo rígido, linha curta, mas ele sempre fazia tudo o que eu queria. Mas mesmo eu tendo tudo, mesmo ele fazendo tudo pra mim, eu nunca fui uma menina ambiciosa, sempre fui humilde. Eu amava vaquejada. Sempre que tinha vaquejada na minha cidade, meu Deus, era uma festança, vocês não têm noção da loucura que era. E foi em uma dessas vaquejadas que eu conheci o meu grande amor, o amor da minha vida. Eu me lembro até hoje. Ele sempre dizia pra mim que era impossível uma morena linda do cabelo comprido como eu passar despercebido. E, gente, ele era vaqueiro, né? Então, foi incrível, parece que era pra acontecer. Eu tava na arquibancada quando ele bateu o olho em mim. Foi incrível. Eu até perdeu um boi nesse dia, porque ele se desligou, ele ficou desnorteado, ele não conseguia parar de olhar pra mim, então ele perdeu um boi nesse dia, né? Então a gente começou a conversar, a se conhecer, e o tempo foi se passando e a gente foi ficando muito mais próximo. Eu sempre se encontrava às escondidas, porque o meu pai era muito rígido, eu morria de medo dele. Então eu vivia perto dele, a gente vivia juntos, se encontrando e tal, né? Só que um dia ele me pediu em casamento. E, meu Deus, meu coração encheu de alegria. Só que no fundo eu tava sentindo uma coisa muito ruim. Eu sabia que a gente tinha um caminho muito longo pela frente. Não ia ser tão fácil assim eu ter a permissão do meu pai. Então eu falei isso pra ele. Mesmo assim ele falou que estava disposto. Ele disse, não, eu tô disposto a enfrentar seu pai, sim, eu quero ficar com você. A gente nasceu um pro outro, você é o amor da minha vida, sabe? Então ele falava sempre me elogiando, sempre falando coisas lindas. E quando chegou o dia dele falar com meu pai, eu fiquei arrasada. Meu coração se partiu naquele momento. Meu pai pegou a espingarda e expulsou ele da fazenda. Disse que era um absurdo, que era uma afronta muito grande. Ele tá pedindo a minha mãe em casamento, um simples vaqueiro. Ou seja, meu pai, ele não queria deixar ele se casar comigo porque ele era vaqueiro. Meu pai disse que pra mim, pra se casar comigo, tinha que ser um fazendeiro. Meu Deus, eu não acreditei nas palavras do meu pai. Então eu me joguei na frente do meu pai e falei, pai, eu amo ele, eu amo ele. Nesse dia eu levei um tapa na cara. Meu pai bateu em mim pela primeira vez e disse que nunca ele ia deixar eu casar com um vaqueiro. Ele enfrentou meu pai, ele foi muito corajoso, mas o meu pai expulsou ele, né? Então ele foi embora. E mesmo assim, a gente continuou se encontrando às escondidas. E pela primeira vez, a gente teve o nosso primeiro contato, a nossa primeira noite de amor. E foi lindo, incrível. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Só que ele não se contentava, ele não queria ficar daquele jeito, se encontrando comigo às escondidas. Ele queria que eu fosse dele, ele queria casar comigo. Ele queria fazer a coisa certa, tudo certinho. Então, a gente resolveu fugir. Então a gente começou a se planejar e tal, né? Então sempre que eu ia me encontrar com ele, a gente começava a planejar a nossa fuga. Como ia ser a minha fuga? Até que um dia eu cheguei em casa e meu pai me deu uma surra. Uma surra muito grande. E ele falou que me viram com um vaqueiro. E eu disse que não, né? Porque eu tava preocupada, eu fiquei com medo do meu pai não deixar mais eu sair. E eu falei pra ele, não, pai, é mentira, é mentira. E meu pai disse sim, que viram, que foi um dos funcionários dele, né, do meu pai, que me viu se encontrando às escondidas com o vaqueiro. Então, nesse dia, meu pai não deixou mais eu sair de casa. E eu não conseguia mais contato, gente. Naquela época, não tinha rede social, não tinha telefone, celular, não tinha essas coisas para eu entrar em contato com ele, né? Então, o que aconteceu? Eu fiquei trancada dentro de casa. Chegou o dia do nosso encontro para nossa fuga e eu não fui por causa do meu pai, porque o meu pai não deixou, o meu pai me deixou trancada. Então acabou que eu não fugi. O meu pai me deixou trancada por muito tempo, gente, muito tempo. Então, nesse período, eu comecei a passar mal. Eu comecei a enjoar, sabe? Eu comecei a ficar tonta. E chamaram um doutor e descobriram que eu estava grávida. Sim. Meu Deus,
foi uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo, porque o meu pai ficou louco. Ele disse: eu não acredito, você é uma desonra, você é um desgosto pra mim. O que é que eu fiz pra ter uma filha como você? E começou a me esculhambar, começou a me bater. E ele queria, porque queria tirar o meu filho. E a minha mãe entrou no meio, a família entrou no meio e disse: não, você não vai fazer isso. Então, meu pai, ele me mandou para bem longe, um lugar que eu nunca tinha ido na minha vida, né? A casa de outros parentes. Eu nunca mais quis saber de homem, eu nunca mais quis casar, porque eu não ia conseguir esquecer o grande amor da minha vida. Eu não conseguia esquecer ele não saía da minha cabeça. Então, o tempo se passou, né? Eu tive o meu filho começou a crescer. E eu sempre falava do pai dele para ele, né? O vaqueiro. Eu sempre falava do pai para ele. Eu sempre dizia o quão forte, o quão corajoso o pai dele era, que um dia ele ia conhecer. Até que um dia o meu pai deixou eu voltar para a fazenda. E eu fui, meu Deus, com meu coração, sabe, todo feliz, porque eu tinha certeza que eu ia encontrar ele de novo, né? Então eu voltei para a fazenda e quando eu cheguei na fazenda, me disseram que ele tinha ido embora, que ele não aguentou o sofrimento, que foi muito grande para ele. Disseram que até tentar tirar a vida dele, ele tentou se matar. Porque ele não aguentava, ele não aguentou passar por aquilo, ele não aguentou perder o grande amor da vida dele. Eu tinha esperança, assim, de encontrar ele ainda. O meu filho começou a ter um desejo de ser vaqueiro, como pai. Porque eu vivia falando do pai para ele, então ele disse que queria ser vaqueiro. Então meu filho cresceu e se tornou um vaqueirão. Gente, ele era o vaqueiro mais conhecido da cidade, o vaqueiro mais famoso, mais corajoso, nunca tinha perdido. Então a fama dele se espalhou para outros lugares, né? Até que um dia teve uma vaquejada na nossa cidade e eu tava com muitas esperanças do pai dele aparecer nessa vaquejada. Tava com muita esperança mesmo. Então eu conversei com meu filho, falei para meu filho se preparar, porque eu sentia no coração que o pai dele ia estar nessa vaquejada. E dito e feito, gente, chegou a vaquejada e o amor da minha vida, o grande amor da minha vida estava lá, do mesmo jeito. Ele ainda não tinha me visto e ele não sabia que o filho dele era o vaqueiro que estava competindo com ele. Então meu filho entrou na pista e deu um show. Eu percebia na cara do pai dele que ele ficava impressionado, mas ele não sabia que era o filho dele e ele não tinha me visto ainda. Até que na parte final ele acabou me vendo. E aconteceu a mesma coisa da primeira vez que a gente se encontrou. Ele perdeu o boi novamente, do mesmo jeito, porque quando ele me viu, ele não conseguiu acreditar que eu estava ali. Então ele perdeu o boi. E quando meu filho entrou, meu filho acabou ganhando, né? E eu percebi que no semblante dele, que ele ficou triste, mas ele não conseguia parar de olhar para mim. Então eu peguei o meu filho e fui em direção até ele. E ele ali, todo daquele jeito, porque ele não sabia, até então ele não sabia que era o meu filho, né? Então eu levei o meu filho até ele e falei: esse é o nosso filho, que você não conheceu. Ele sempre quis ser um vaqueiro como você, um campeão, e pela primeira vez ele quer a sua bênção. Meu Deus, nessa hora ele se acabou em lágrimas. Ele não parava de chorar, ele se jogou, ele se ajoelhou e ele começou a gritar: meu Deus, isso é um grande prêmio, é um prêmio, foi um presente de Deus. Então ele não conseguia acreditar que meu filho, que o nosso filho estava ali, que eu estava ali na frente dele. Então ele abraçou nós dois, ele chorava e meu filho chorava muito também, por ter conhecido o pai. Depois de 17 anos, a gente acabou ficando juntos. E nossa história de amor deu certo. Mesmo com o meu pai ali no meio da nossa relação, com todo o preconceito, mas o nosso amor venceu tudo. Eu achei incrível como ele também me amava, porque ele não tinha ninguém, ele não estava com ninguém, não tinha mais arrumado ninguém, e nem eu. Era como se a gente estivesse esperando mesmo um ao outro, como se a gente soubesse do fundo do nosso coração que a gente ia se encontrar. A vida conseguiu unir
a família novamente, a gente novamente. E hoje somos muito felizes. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Gente, eu me arrepio toda quando escuto essa música. Isso mesmo, gente, essa música. Eu vou deixar aqui embaixo o link dessa canção, tá bom? Pra quem não conhece, eu acho que vai ter alguém que vai conhecer. É a história do vaqueiro, né, da banda Mastruz com Leite, se eu não me engano. Outras bandas também já gravaram. Só que essa música, gente, é uma canção, é uma história, né? Então eu me inspirei nessa canção e quis trazer uma coisa boa pra vocês hoje, uma história bacana, uma história de amor pra vocês. E eu quis trazer, gente, porque essa música fez parte da minha infância. Meu Deus, pra quem não sabe, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Nasci, cresci em Natal, Rio Grande do Norte. E eu ouvi a minha infância toda, eu ouvi essa música. E desde pequenininha, gente, quando eu ouvi essa música, me arrepiava, sabe? Até hoje me arrepia de uma forma que eu não sei explicar. Principalmente na parte do reencontro dos dois, né? Dele conhecendo o filho, dele abraçando, beijando. Mais uma vez, agradeço a todos vocês pelos 10k. Conseguimos atingir, né, os 10 mil inscritos. Eu tô muito feliz de coração mesmo. Sou muito grata a todos vocês. E se você for novo, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história, tá bom? Deixa bastante like para me ajudar, tá bom? Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!